Falando em pessoa mais velha, existe uma idade limite que eu posso financiar um imóvel? A idade que a pessoa tem, mas o tempo de financiamento não pode passar de 80 anos. E minha avó não pode mais financiar, tadinha. Não. Então não é que existe, a idade tem que estar ligada. Já tem ao tempo 91, não dá mais Esquece. pra somar nada. Vozinha, te amo. Não é a idade, não é em si só a idade da pessoa, né? Tem que contar junto o tempo do financiamento. Então a idade e o tempo tem que estar dentro do A pessoa falou da avó porque é emotiva, gente. Corta. Nai, agora a gente vai pra nossa caixinha de perguntas do Instagram. Eu vou te perguntar exatamente o que as pessoas colocaram lá pra gente, tá? O que uma pessoa que nunca financiou deve saber de primeira? Eu diria para verificar, né, juntamente com uma imobiliária, né, para saber se o imóvel que ela está decidindo comprar, se ele está para ser financiado, se está dentro das regras que o banco vai exigir. Até às vezes essa questão de eu tenho renda formal, informal, o que eu consigo financiar com a minha renda. Então eu diria para procurar uma pessoa especializada, um corretor, né, que possa orientar o cliente dessa forma. Qual o percentual que precisa ter de entrada? Em média, como o banco financia 80%, vamos estipular nessa questão, o cliente teria que ter os 20% para dar de entrada. Só que assim, o banco ele empresta até 80%, não quer dizer que eu vá financiar os 80%. É bom ter então, uma gordurinha. Porque eu vou financiar o que a minha renda permitir, então nem sempre a minha renda permite financiar os 80%. Então às vezes eu vou ter que ter uma entrada maior, porque o mínimo, né, digamos, seria 20%. Mas às vezes vou ter que ter uma entrada maior porque a minha renda não permite financiar 80%. E aí volta aquilo que a gente falou, que é bom, mas cuidar para não se meter numa bola de neve, né? Porque às vezes tu tem um valor de entrada, a construtora ou o proprietário vai financiar um pouco direto para te ajudar, e aí tu tem financiamento com o banco. Mas cuida porque o financiamento direto, financiamento com o banco, mais as tuas dívidas do dia a dia, não sei o que lá. E daqui a pouco tu te meter numa bola de neve e não conseguir pagar a realização do teu sonho da casa própria. Então, bem importante, né, ter esse cuidado às vezes. Sim, a pessoa, né, colocar no papel todos os gastos que ela vai ter, porque assim, não é só, que nem você falou, tem as despesas mensais que a gente tem da casa. Às vezes você vai ter que entrar, você vai ter que, comprou um imóvel novo, você vai ter que fazer, né, mobiliar. Então, vai ter a parcela do financiamento. Vai ter essa parcela do condomínio, vai ter a parcela da entrada, às vezes que você parcelou, e fora as outras contas. Então é bom o cliente ele sentar, analisar com calma essa situação, colocar tudo no papel para saber, não vou dar conta de fazer esse financiamento, né, ou não vou dar conta. Aproveitando essa pergunta de percentual, quanto mais ou menos que o banco de percentual deixa tu consumir do teu salário por mês, assim, pro financiamento? 30% da renda. Então esse é o máximo que o banco vai comprometer aceitar para a prestação. Isso, 30% da renda. Só que desses 30%, se a pessoa já tem algum comprometimento de renda, ele vai sair desses 30%. Então entra aquela história que eu falei antes, eu peguei um empréstimo para dar a entrada, já vou ter a renda comprometida. Então ali. Se eu ganho 3 mil e a parcela já é 1.000, já acabou. Já Não dá mais nada. Meus 30% seria R$900, ou seja, tu tem um comprometimento maior do que já não vou conseguir. Posso ter nome limpo, score bom, mas já era meu financiamento. Pode com certeza barrar o financiamento, né? Então tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? Porque algumas parcelas não vai entrar nessa análise dos 30% do banco, mas em instituições financeiras sim, eles vão contabilizar, né? Sim, qualquer banco hoje, né, vai puxar, vai estar interligado, então ele vai. Não só banco, né? Às vezes cooperativa também, instituição financeira que não é dada como banco, mas que também, tem a ligação, também né? vai pegar, vai ter uma ligação e vai aparecer. Como saber se minha renda é compatível com o imóvel que escolhi? Através da simulação. Então o passo eu quero comprar um imóvel. Então o primeiro passo seria verificar através da simulação quanto que eu tenho de capacidade para financiar para aquele imóvel. É a simulação que vai trazer essa informação. A resposta correta, né? E eu posso financiar com o proprietário?
Pode, se o proprietário Assim fizer, né, aceitar, fazer um parcelamento da entrada, ou às vezes até, né, que nem a gente comentou, antigamente a gente tinha mais casos, financiar 100% do imóvel é parcelado direto pro Dá-lhe proprietário. nota promissória. Mas hoje em dia, essa questão já reduziu bastante, mas se o proprietário aceitar, é possível sim. Só quem tem nome limpo consegue financiar? Sim. Aí já entra a questão, né? O banco, a primeira coisa que o banco vai constar é o SPC. Então, como é que ele vai emprestar dinheiro para uma pessoa que já está devendo para alguém? Então, a pessoa precisa regularizar essa pendência que ela tem, deixar o nome dela limpo para daí tentar. Não existe nenhuma colher de chá, nem com telefonia, nem com nada. O comprador não existe Nada. Colher de chá. O vendedor existe aquela questão. Uma colherzinha. Uma colherzinha, mas o comprador tem que estar tudo ok. Eu posso financiar em nome de outra pessoa? Poder pode, né? Mas o correto é quem está comprando o imóvel, quem vai morar naquele imóvel é usar a renda dessa pessoa, tá? Até porque é você, né? Digamos, é o casal em si que vai morar naquele imóvel. Até porque se eu colocar o meu imóvel no nome de outra pessoa, a outra pessoa ela vai ser proprietária, ela vai ter direito sobre aquele imóvel. Então, se acontece alguma coisa com ela, eu posso, né? Ela O imóvel não é meu, ela é imóvel. dona do imóvel. Só então, usou o teu dinheiro para pagar. Isso, então às vezes a pessoa, que nem tem muitos casos que às vezes eu quero fazer o nome da minha mãe, porque a renda dela é maior, mas sou eu que vou morar no imóvel. Então assim, mas às vezes a mãe já tem uma certa idade, Ou não se dá bem com o irmão. ou se ela venha a falecer, o imóvel vai ter que passar pelo processo de inventário, então existe todo esse risco. Então o ideal é que quem está comprando imóvel que financie. O financiamento pode ser direto com a construtora? Pode, se a construtora trabalhar dessa forma, né? Se hoje a gente tem algumas construtoras no mercado, né, que fazem financiamento direto, são poucas, mas tem, mas posso financiar sim direto com a construtora. Isso é critério da construtora, né? Não da imobiliária e não de outra pessoa. Até porque acredito que a construtora também vai fazer meio que uma avaliação do cliente para saber se ele vai ter capacidade para pagar a longo prazo aquelas prestações ali, né? E às vezes também depende da construtora, depende de tudo, porque a construtora que vai fazer os juros dela, vai fazer o critério dela, se vai ser qual tarifa, se cresce, se desce, como é que faz, né? Isso. Então nem sempre, às vezes, vai ser vantajoso financiar direto com a construtora ou com o proprietário, tudo tem que ser analisado da melhor forma sempre, né? Posso financiar em qualquer banco? Pode. Isso que a gente, né, eu já falei no começo, que o ideal é o quê? Você procurar uma pessoa, um correspondente bancário, que de acordo com a renda que você tem, né, o tipo de renda que você tem, a gente já orienta o cliente para aquele banco específico. O cliente ele pode escolher o banco que ele quer financiar, mas nem sempre aquele banco que ele quer, às vezes vai ser a melhor opção para ele pelo fato do tipo da renda que ele tem. Então a gente já ali ajusta, já orienta o cliente que aquele banco ali talvez não vai ser viável para ele. Ô Nai, e um tempo atrás a gente tinha apenas um banco que fazia financiamento imobiliário, a gente não tinha mais opções, era que ele deu. Hoje em dia a gente tem mais opções, né? Sim, antigamente a gente tinha, praticamente era só a Caixa Econômica, né, que o pessoal, né, procurava a Caixa em específico, mas hoje a gente já tem outros bancos que já estão bem pecos, digamos assim, nessa área imobiliária, inclusive cooperativas também que estão trabalhando bastante com essa questão de financiamento. Só que na cooperativa é um pouquinho diferente, né, independente da cooperativa que o cliente vai financiar, que não seria um financiamento, seria um empréstimo com garantia de imóvel. Então é um pouquinho diferente, mas dá para fazer também. Então hoje a pessoa tem praticamente um cardápio de bancos para poder escolher. Financiar isso o seu imóvel. De acordo com a renda que a pessoa tem, né, sendo formal, informal, ou quero uma taxa de juros qual que é o banco hoje que está com a taxa de juros mais barata. Então a gente já vai conversando com o cliente ali, já vai determinando e encaminhando ele para aquele banco específico. E o importante de conversar de novo com o profissional, né? Porque isso são coisas flutuantes, não são coisas fixas. Hoje o teu conselho pode ser semana que vem é outro. Porque hoje a taxa de um banco pode ser a melhor, amanhã é outra, né? Isso. Então por isso o profissional está se atualizando sempre, né? E vai saber passar para o cliente qual a melhor opção naquele momento para ele fazer o financiamento. Sim. A nossa próxima pergunta é: Casa Verde e Amarela, qual a renda mínima necessária? Assim, o valor mínimo de financiamento para o programa seria R$50 mil.
Então, em média, para financiar esse valor, a pessoa teria que ter no mínimo uma renda de uns R$ 1.400. Mas existe imóvel de 50 mil? Não, o pode valor comprar mínimo tudo? de financiamento. Não o valor do imóvel, o valor mínimo de É financiamento. porque daí a pessoa pode dar entrada maior e Isso, financiar ela tem que 50 financiar no mil. mínimo 50 mil, ela não pode financiar menos porque o programa não permite, né? Tá. E uma renda, para financiar esse valor de 50 mil, teria que ter no mínimo uma renda de 1.400. Ou seja, renda no mínimo de R$ 1.400 para poder financiar. Ok. Posso financiar um imóvel com restrição no nome? Não, a pessoa tem que estar com o nome limpo, né, sem nenhuma restrição, para poder estar apta a fazer o financiamento. Aquilo que a gente já disse antes, né? O comprador não pode ter restrição nenhuma e o vendedor tem uma leve beiradinha. colherzinha de chá, mas também tem que cuidar porque também pode acabar atrapalhar. Existe idade máxima para realizar um financiamento? Então, a idade o tempo que a pessoa vai escolher para fazer o financiamento, mais a idade que a pessoa tem, não pode passar de 80 anos. Então, né, se pegar uma pessoa ali que tem 60, ela só vai poder financiar em 20 anos. Posso utilizar meu FGTS em qualquer tipo de financiamento? Financiamento que esteja dentro do SFH. Aquisição de terreno, não posso utilizar meu FGTS. Ou financiamento que não esteja dentro do SFH, que esteja no SFI, não pode ser utilizado o FGTS. Para utilizar o FGTS, daí o banco vai ver se o cliente naquele momento está dentro das regras que é exigido para poder utilizar. Aquelas que a gente também já comentou aqui, né? Quais os critérios para fazer um financiamento? O primeiro passo seria achar o imóvel, né, que a pessoa quer comprar, né, procurar portal para comprar o seu imóvel. Fazer a simulação para saber a que valor de imóvel que eu consigo financiar, se eu vou ter a entrada, né, que eu preciso para aquele imóvel, tem fundo de garantia, posso usar, não posso, mas o fundo de garantia não fecha todo o valor da entrada, o que dá para fazer. Então esses são os primeiros pontos que a pessoa tem que pesquisar, né, ir atrás, fazer simulações, saber qual é o melhor banco. Se eu não tenho nenhuma comprovação de renda para quem é autônomo ou trabalha com renda informal, o que eu preciso fazer para comprovar essa renda? Então são esses os primeiros passos, né, que a pessoa tem que ir atrás de uma pessoa especializada, né, para ajudar ela com essas questões. E uma das coisas também, primeiro de tudo, é ter nome limpo e a renda. Limpo e renda. Ô Nay, e como são calculadas as prestações e os prazos? O prazo, ele vai de acordo com se o cliente não tem aquela questão do limite da idade, né? Então a pessoa pode escolher fazer no prazo máximo ou fazer num prazo menor se ela quiser. Existem daí as modalidades de financiamento que corrigem o saldo devedor. O cliente ele vai analisar qual é a melhor opção para ele e o saldo devedor e as parcelas vão ser corrigidas de acordo com o índice que ele escolher. Outra pergunta, o FGTS, ele desconta da entrada ou do valor do financiamento? O FGTS, quando a pessoa utiliza ele no início, né, no começo ali do financiamento, ele desconta da entrada. Então, eu posso, eu preciso dar um valor X de entrada, porém eu não tenho todo esse valor, eu posso descontar essa diferença do meu fundo de garantia. Então, eu pego o que eu tenho no meu fundo de garantia, dou como entrada e eu pago só a diferença. Em casos que o cliente tem toda a entrada para dar, ele pode optar em dar toda a entrada e descontar o valor do fundo de garantia do financiamento dele. Aí ele vai financiar menos. Mas pode sim o FGTS ser descontado da entrada. Então pode ser as duas opções. E se eu não conseguir mais pagar as parcelas, há como renegociar ou perco o imóvel? A partir de 3 parcelas em atraso, o banco ele já pode entrar com o processo de retomada do imóvel. Então, assim, não é o que a gente não sempre espera. Não espera. Aconteceu alguma coisa, não vai conseguir pagar a prestação, já procure o banco, veja quais são as opções. Se às vezes eu tenho algum saldo de fundo de garantia que eu consiga bater um pouquinho a parcela, ver com o banco o que dá para fazer para não atrasar, porque se deixar atrasar 3 é um processo que hoje está bem rápido, eles vão entrar com o pedido de retomada do imóvel. Ou seja, a pessoa ela pode sim renegociar, como se ela simplesmente esperar, ela pode perder o imóvel também. Sim, se ela esperar atrasando 3, ela pode perder o imóvel. Ainda vale a pena financiar pela Caixa?
Hoje eu diria que assim, o ideal é analisar o tipo da renda que o cliente tem, né, o valor da renda e fazer as simulações nos bancos outros bancos. Pertinentes, né, que vão conseguem liberar financiamento às vezes para aquele tipo de renda. Então nem sempre a Caixa está sendo a melhor opção hoje. Na verdade, a melhor opção é te procurar, né, Nay? Tu vai vai dizer orientar o qual cliente é a melhor opção. a melhor opção. Então hoje a gente não quando vai falar de financiamento não precisa pensar só em Caixa Econômica. Sim, que nem a gente falou antes, né? No passado era só Caixa. Hoje então, a gente tem várias opções de banco que estão com umas taxas bem boas também para trabalhar, são bancos bons e a gente orienta o cliente e vai passar para ele a melhor situação para ele naquele momento. E qual a porcentagem de entrada ideal para financiar um imóvel? Assim, o valor mínimo de entrada que o cliente tem que ter seria os 20%, mas vai de acordo com o que a renda dele permitir financiar. Então, isso é o quê? Só fazendo a simulação, sabendo o valor do imóvel que ele quer comprar. Ideal não existe, né? Ideal não. Ou existe o mínimo. Existe o mínimo, e daí vai de acordo com o que a renda dele vai liberar de financiamento e o valor do imóvel que ele está querendo comprar. Ideal, quanto mais, melhor, menos financiamento, menos juros, existe menos parcela. Um lado bom e um lado ruim para tudo. Qual o melhor banco para fazer financiamento? Vem aquilo que a gente já disse, né? Procura a Nay. Me procurem que eu vou passar para vocês qual o melhor banco para o cliente pela renda que ele tem. Não que a gente não queira responder aqui, mas de novo, né, uma resposta flutuante e a resposta para um vai ser um banco, para outro vai ser outro banco, não existe uma resposta fixa, né? Fixar em um banco só, isso vai de acordo com o perfil que o cliente tem, tipo de renda que ele tem. Então a gente vai instruir ele para aquele banco que vai atender ele dentro do que ele tá possível, tá apto hoje. É melhor financiar imóvel antigo ou já reformados? Assim, os imóveis hoje a pessoa tem que estar ciente de que para passar na engenharia, né, o imóvel ele tem que atender os requisitos que o banco exige. Então, assim, o imóvel, ele não pode estar passando por uma reforma ou o imóvel que não está acabado, em fase de acabamento, essas coisas, o imóvel tem que estar prontinho para a pessoa entrar e morar. Então, às vezes, pode financiar imóvel antigo? Pode, se ele estiver atendendo as exigências que o banco exige, ele pode ser financiado sim. Assim como às vezes a gente tem um que foi recém-entregue, alguma coisa, mas já tem alguma situação lá que talvez tenha que passar por uma reforma, alguma coisa, ele vai ter que fazer essa reforma, vai ter que deixar o imóvel apto para que o engenheiro dê a garantia dele. Uhum. É possível financiar terrenos? É possível financiar terreno, né? O terreno ele entra dentro do SFI. Hoje são poucos bancos que têm financiamento para terreno, mas existe sim a possibilidade de financiamento de terreno. Muito bem, muito obrigada. Acabamos com a nossa caixa de perguntas. Não são as caixas, né? É só a caixa. Nay, muito obrigada pela tua participação. De novo, tendo alguma dúvida, a Nayara está à disposição. A Portal está de portas abertas. Não esqueça de deixar nos comentários as suas dúvidas. A gente está à disposição. A Nay, a nossa equipe de vendas da Portal Imóveis. Se a gente tem alguma dúvida, a gente recorre a Nay também. A gente está sempre aqui unido para sempre dar o melhor para vocês. Até o próximo.